Muitas pessoas já tiveram, né? Ou se não tiveram, procurem, porque é uma literatura incrível. O Riobaldo, o Grande Sertão de Veredas. E ele fala muito sobre... Agora a gente vai falar sobre o Brasil. Sobre ali o sertão. O que isso tem a ver com isso tudo? O que o pacto do diabo com o cabrunco tem a ver com o sertão ali? Ainda no campo do imaginário popular, pactos demoníacos e diabos de plantão, vale muito a pena dar uma olhada em nossa cultura, nossa própria cultura brasileira, o que para muitos é quase um folclore, uma pena. Em meio à riquíssima literatura nacional, salta aos olhos a belíssima obra do Grande Sertão de Veredas, de 1956, de Guimarães Rosa, em que o nordestino, com suas milícias, coronéis, cangaceiros, envoltos em suas próprias crenças e crendices, entre religião, superstição, Deus e o diabo, transitam por pactos, rezas, lendas nesse cangaço, em que, segundo o personagem de Ribaldo, viver é muito perigoso. A gente sabe que é perigoso hoje em dia e era muito mais perigoso naquela época, né? Riobaldo, gente, ele é um herói do sertão. Ele é um cangaceiro sobrevivente, né, que sobreviveu ali, é experiente, e ele conta a sua história através das aventuras e desventuras dele, né? E ele tem um lugar ali que ele deixou o diabo em destaque. O lugar dele tá ali garantido, falando. Então, por meio de pactos, se faz a valentia daqueles que matam e enfrentam a morte sem medo. Então, se algo ruim acontece sem explicação, é obra do diabo. O próprio Riobaldo busca um pacto continuoso, que ele quer vencer o inimigo dele, Hermógenes, que também tem um pacto com o renegado. É um pactário. Ou seja, Riobaldo, ele vive nessa crendice, o inimigo dele tem e ele quer também ter. Ele quer também fazer. Ele vai até o lugar conhecido como Veredas Mortas, a fim de conseguir o poder necessário para vencer esse valentão, que era o inimigo dele, que é Hermógenes, né? E para vingar a morte do Joca Ramiro e agradar sua colega ali de Adorim, porque ele tinha uma paixão ali muito ardente, mas não revelada, ele não tinha coragem de falar. Então ele fala aqui, no pacto, o dito cujo não aparece, e ainda assim, Ribaldo não é mais o mesmo. Ou seja, ele foi lá, mas ele não viu ninguém, mas ele volta diferente. Logo, ele fica em dúvida se o pacto realmente aconteceu. O fato é que, se aconteceu, isso se confirma, porque agora Ribaldo também é um valentão. E se o pacto não ocorreu, então Ribaldo é corajoso e simplesmente porque não existe mais algo como inferno ou demônio. Ou seja, quando ele vai tentar esse pacto e essa figura não aparece, ele simplesmente se torna corajoso porque ele perde o medo que ele tinha, tanto de inferno quanto do demônio. Ele não precisa mais acreditar nisso para ser corajoso. Então isso é muito interessante. Afinal, se ele existir, será parceiro de Ribaldo e não mais um inimigo. Então, é muito interessante a gente ver que há crendices, há histórias, há lendas que fomentam essa história de pacto com o diabo e do diabo ser o nosso inimigo.